Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre sistema de freio. Ruído, chiado aí ao pisar no freio, barulho e por aí vai. A gente está aqui fazendo uma revisão do sistema de freio aqui desse carro. Então eu vou fazer uma abordagem geral aí, passar um pouco para vocês aí sobre a parte de freio, tanto na parte dianteira como na parte traseira. É muito comum barulho, chiado na parte de frenagem, geralmente acontece na parte dianteira. Tá? Por que isso acontece? Devido à inércia, ao peso do carro no momento da frenagem, sobrecarrega mais a parte dianteira. Então é aqui que vai sofrer maior desgaste, desgaste de pastilha, desgaste de disco. Quando a gente fala de barulho, pode ser que a pastilha chegou no final da sua vida útil, pegando em casos mais extremos, o ferro da pastilha encosta no disco. Pode ter problemas também devido ao próprio desgaste natural dos componentes, vai criando imperfeições aqui na face do disco, tá? Onde que com o tempo a forma de condução, a forma de frenagem do motorista acaba criando pontos de aquecimento. Com o tempo vai gerando rebarba, que a gente chama rebarba nas bordas do disco, onde que a pastilha começa a fazer chiado, zunido no próprio canto da pastilha. Aqui a gente tem um conjunto novo. É interessante quando fizer a troca da pastilha, se o disco tiver em condições de utilizar ele, mandar num torno, fazer uma usinagem dele, deixar ele faceado para receber a pastilha nova, e não colocar uma pastilha nova num disco não retificado ou novo, tá? Que aí tu vai ter uma peça plana com uma peça irregular. Então até ela fazer o assentamento dela, como tem pontos irregulares, a pastilha não vai ter contato plano, vai haver um superaquecimento tanto do disco como da pastilha nova. Então tu acaba perdendo a pastilha e começa a gerar os chiados de freio. Pontos importantes também na hora da troca: fazer a limpeza do cubo, a lubrificação dos pinos. Hoje as pinças, há muitos anos já, as pinças são do tipo flutuante. Então a pinça ela é apoiada somente nos pinos que deslizam, então ela é uma pinça flutuante. Tá? A lubrificação com a graxa específica, tudo certinho. A questão da limpeza do cubo é para ter um bom assentamento. Caso não seja feito, pode acontecer oscilações do disco, refletindo no volante de direção. Quando tu pisa no freio, o volante treme. Isso é causa de disco ou cubo empenado. Então, feito toda essa montagem aqui, feito todo o padrão, lubrificado, a limpeza também é importante para receber as peças novas. Por mais que com o tempo vai sujar, mas na hora da montagem é importante fazer a limpeza. E tudo isso daqui não vale nada se o freio traseiro não tiver ok. Por quê? Porque é importante, mexeu na dianteira, o que tem a ver o freio traseiro? Num carro sem ABS como esse daqui, mais ou menos a frenagem fica 70% na parte dianteira e 30% na parte traseira. Com o ABS isso aí vai se tornar 50%, tá? Mas assim, devido a como já aqui já é sobrecarregado devido à inércia que eu já falei, no momento da frenagem, o peso da carroceria que é exercido sobre o freio dianteiro, se tu tiver um freio traseiro desregulado, com vazamento, o freio estiver no fim, vai sobrecarregar os 30% que deveria ficar lá atrás, acaba vindo boa parte daqueles 30% na parte dianteira. Então pode acontecer de colocar tudo novo, tá? Fazer o serviço padrão, mas não revisar a parte traseira, vai sobrecarregar a possibilidade, então vamos dizer assim, de sobrecarregar o freio dianteiro, e tudo aquilo que foi feito ir para o brejo é muito grande. Tá? Então, às vezes não adianta nada, deixar aqui top se o freio traseiro estiver no fim. Que aí agora nós vamos ali na parte do freio traseiro. Aqui então no freio traseiro, esse sistema aqui é com sapata. Aqui a sapata, a gente trocou o cilindro de roda devido ao vazamento.
Aqui o conjunto está 50%. Então a gente não vai fazer a substituição agora. A gente passou para o cliente e tal, dá para rodar em mais um tempo. Aqui é um mecanismo, ó, que deveria funcionar do sistema automático. O que é automático? No momento que tu vai pisando no freio, que o conjunto aqui ele se movimenta para frear a roda, tem esse mecanismo, essa mola com essa trava, e aqui está a regulagem. Ó. Então, conforme vai pisando, esse aqui faz um mecanismo do tipo catraca. Então, vai pisando, ele vai girando aqui a regulagem, mantendo a lona próximo do tambor. Mas isso na prática não acontece. Na prática não funciona como deveria funcionar. Então, se é necessário retirar o tambor ou o cubo, nesse caso aqui, e fazer o ajuste fino manual. Então, a gente pega uma chave de fenda e faz uma regulagem para fazer o quê? A aproximação das lonas no tambor. Deixar mais justo, mais próximo do justo. Para que no momento de uma frenagem, haja pouco movimento aqui do pistão para efetuar a frenagem. Tá? Então, aqui é uma coisa que tem que ser revisado junto com a parte dianteira. É importante por causa desses pontos que eu já falei. Se fosse no caso de um sistema de freio a disco, como na dianteira, ele é um sistema, vamos dizer assim, autorregulável. Tá? Conforme vai gastando, o pistão já vai estar próximo da pastilha, e efetua a frenagem. Diferente daqui, por mais que seria automático, não funciona bem assim. Já na parte dianteira, pode ver, não se faz regulagem, ele é autorregulável. Então, se teu carro tiver freio a disco na traseira, tá? não vai ter necessidade de fazer regulagem nenhuma. Só alguns carros têm esse sistema de sapata para o freio de mão. Aí é outra história aí. Mas na parte de frenagem é isso daí. Então é sempre importante revisar essa parte. Não é trocar. Revisa ela, se estiver tudo ok, aproxima, ajusta, para aqueles 30% ficar aqui, ó, tá? E para finalizar, a gente vai fazer a parte do fluido de freio. O fluido de freio, como ele é higroscópico, tá? Ele absorve a umidade do ar, essa umidade ela dilui o fluido, tá? Ela diminui o ponto de ebulição. E como aqui, ó, se perceber, ó, olha o tamanho do cilindro de roda. Aqui cabe pouco fluido. Imagina um fluido contaminado com água. O cilindro, ele é de ferro fundido. Então essa umidade acaba ocasionando corrosões internas nesse cilindro aqui. E como tem o tambor, acaba que a troca térmica acaba não acontecendo, como na parte dianteira, que o cilindro ali, o pistão, ele está exposto ao ar que ele vai pegar. Aqui não, aqui tem o tambor, ele está totalmente isolado. Então o calor gerado aqui, ele acaba tendo que ser transferido para o tambor, e o tambor vai refrigerar. Tá? Então, acaba que, além de pouco fluido nele, ele oxida com maior facilidade. Por isso que acontece bastante vazamento de cilindro também. Tá? E aqui também, a gente vai fazer lubrificação. Aqui também pode haver ringido no momento de pisar no freio. Tá? Por quê? Porque aqui a gente tem o atrito da sapata com o espelho. E a gente tem as molas que estão em contato, ó, elas estão presas, ó, em contato fixo aqui com a própria sapata, com o próprio conjunto do espelho. Então são movimentos que podem ocasionar barulho. Então tem que gerar lubrificação aqui também, tá? E outra parte aqui, ó, voltando no freio dianteiro, nós vamos falar um pouco sobre o assentamento do freio. Só para finalizar, pessoal, vamos falar aqui, ó, sobre o assentamento. Por que do assentamento do freio? Bom, o disco é plano, a pastilha é plana. Então tu tem duas peças planas, com planicidade, mas elas não têm a planicidade entre elas, certo? Duas peças planas, e aí o assentamento vai fazer essas duas peças planas ter planicidade entre elas. Por isso que é o assentamento do freio, que vai levar um tempo, geralmente ele em torno dos 400 km, tá? Dependendo da utilização do carro, e esse assentamento
é aquela questão, usar numa condição normal, evitar frenagens de emergência, que pode acontecer o quê? O superaquecimento do conjunto, fazendo o envidrar, ele vira um espelho, o disco e a pastilha, diminuindo o ponto de atrito, tá? O ponto de atrito aqui acaba diminuindo, fazendo com que o veículo tenha dificuldade para parar, beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e passar algumas dicas aí para vocês do sistema de freio. Importante, eu fiz a dianteira, dá uma revisada na parte traseira, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.